E o governo brasileiro decidiu trazer os brasileiros que estão em Wuhan de volta para o país. Eles virão possivelmente numa aeronave fretada pela Força Aérea Brasileira. A Embaixada do Brasil em Pequim está em contato com os interessados em voltar ao país para prestar informações e organizar procedimentos cabíveis. A notícia foi anunciada na tarde de ontem pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, após um grupo de cerca de 40 pessoas divulgar um vídeo de apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Na gravação, eles frisam que estão dispostos a enfrentar o isolamento. Apesar de o Estado chinês estar envidando esforços para dar suporte a toda a comunidade indistintamente e adotando todas as medidas para erradicar a epidemia, como a construção de novos hospitais, o envio de médicos, investimento em pesquisa e suporte universitário, a situação de sermos expatriados por razões diversas, por si justifica que possamos demandar o suporte institucional brasileiro para regressar ao nosso país. Ainda não tem data, né, do itinerário também, não tem data nem também itinerário não do voo, sei né? Eu não sei se seria o caso. Lógico, as pessoas ficam muito preocupadas agora. Como disse essa moça, né, que gravou o vídeo, o governo chinês está envidando todos os esforços. Olha, não fosse isso, o que aconteceria com 1 bilhão e tanto de chineses? Teriam de fugir para os países vizinhos, para outros continentes? Então, a gente até entende, né, o brasileiro está lá para melhorar de vida, mas também não quer correr risco, né? Então, como ele tem a sua pátria, nada melhor do que apelar ao governo brasileiro. Já seria aí um ponto de desgaste do governo, porque no caso da família que está nas Filipinas, o presidente foi enfático. Não vamos trazer, não. Eles que se virem, né? Foi mais ou menos esse o recado. Mas acertou, acho que agora o governo ao mudar, né, Cláudio Humberto? Porque você cumprindo, né, a determinação das autoridades da saúde, essa quarentena, você montando uma estrutura, acho que o governo acerta em atender o pedido desses brasileiros, né? E essas recomendações, né, Pedro, surgiram, Zé Paulo, depois que a OMS reconheceu a gravidade, né, desse problema. A OMS, no primeiro momento, ficou um tanto quanto reticente, mas depois chegou a declarar o estado de emergência global. A partir daí, estabelecem-se regras para isso. O presidente da República, ele não foi feliz nas palavras dele, mas ele agiu corretamente, no sentido de que era como é que eu diria, até inútil de se discutir isso naquele momento, porque todo problema mundo humano, né, Cláudio? Sim, problema humano. Todo mundo estava proibido de sair da região. Todo mundo estava proibido. E uma família que está doente, com sintomas da doença, é muito mais adequado que ela permaneça onde está, né, sob tratamento. Agora, ficou parecendo mesmo, com as palavras que o presidente usou, ficou parecendo mesmo uma certa insensibilidade. Mas agora está resolvido, já que as regras se estabeleceram na OMS para esse tipo de operação. O presidente, inclusive, afirmou que esses brasileiros que serão repatriados ficarão sob quarentena em alguma unidade militar aqui no Brasil. Ainda não se tem notícia de onde isso acontecerá, mas em algum lugar, enfim, mais distante das grandes cidades. Todo cuidado é pouco, evidentemente, porque a gente sabe que essa doença inexorável ela chegará ao Brasil, se não chegou ainda, chegará, e vai chegar por avião, né? Porque é assim que epidemias do gênero se espalham. E o Brasil segue, né, o que outros países estão fazendo, a França, Portugal, Reino Unido, de buscar os seus compatriotas, né? A Austrália fez isso, né? Até levou o pessoal para uma ilha lá, eles estão isolados numa ilha e depois seguem, quando tiverem descartada qualquer suspeita, qualquer possibilidade de terem adquirido o coronavírus, eles seguem então de avião para o destino dentro do país. Nesse domingo, os americanos implantaram restrições de entrada de pessoas que visitaram a China nos últimos 14 dias. 2 brasileiras que também têm nacionalidade portuguesa já conseguiram sair de Wuhan, segundo o comunicado do governo federal. Elas farão a restrição de 40 dias em Portugal. A província de Wuhan segue isolada ainda pelas autoridades chinesas. De acordo com a TV estatal da China, o país registrou 361 mortes e há mais de 14 mil pessoas infectadas. Até o momento não há caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil.
São 8 suspeitas que estão sendo investigadas, né? Segundo o último balanço aí do Ministério da Saúde, a maioria delas no estado de São Paulo. E o governo de São Paulo anunciou na semana passada a criação de um centro de operações de emergência que vai funcionar 24 horas por dia, controlando possíveis registros em todo o estado de São Paulo. Olha, Mas, Herédia, mas o efeito na economia foi devastador, hein? Hoje a Bolsa de Xangai vai lá para baixo, né? A Bolsa de Xangai despencou. Primeiro, era esperado um movimento negativo, porque, veja, os mercados financeiros hoje são globalizados, eles são completamente conectados. Houve um ajuste de preços, de tudo quanto é tipo de preço, no mercado internacional, e a China ficou de fora, porque passou mais de 10 dias com o mercado sem funcionar. Inclusive, o governo adiou a volta da Bolsa da China, da abertura dos mercados, para ter mais um tempo de controle da epidemia. Então, haveria um ajuste de preço, sempre acontece assim, mas o ajuste foi forte demais. A primeira leitura da reação do Ocidente é de que vai haver ali uma tentativa de equilíbrio, porque ao mesmo tempo em que a gente vai se assustando com o aumento do número de casos, a percepção sobre o controle e a gestão da epidemia, ela continua muito positiva, ela continua muito confiante. Ainda que haja uma visão de que vai piorar antes de começar a melhorar, a velocidade de resposta hoje é impressionante. Vocês viram que eles construíram um hospital gigantesco perto de Wuhan em 10 dias. É uma coisa impressionante. As imagens são impressionantes e de dentro do hospital, você olhar um hospital completamente pronto para receber paciente, que tem toda uma infraestrutura com medicamento, com oxigênio, com coisas absolutamente complexas. Esse hospital, as imagens o Daniel já botou para a gente, quem está acompanhando a gente pelo YouTube já pode ver. O time-lapse da construção do hospital é simplesmente impressionante. Parece coisa de videogame, mas não é. Então, essa resposta mais rápida, a Tailândia também anunciou nessa madrugada que conseguiu tratar com sucesso uma paciente chinesa, usando ali uma combinação de medicamentos para o tratamento do HIV e também da gripe. A medicina parece que está com muita velocidade na tentativa de encontrar não só a cura, mas também uma vacina. O Brasil vai continuar seguindo essa toada do mercado internacional, a não ser que a gente tenha ou uma notícia muito positiva aqui ou uma notícia muito negativa que nos coloque num outro equilíbrio na reação dos mercados. Não parece ser o caso, parece que a gente vai seguir mesmo o ritmo internacional, Zé Paulo. Agora, pois até todo mundo falando, né, Cláudio Humberto, do coronavírus, né, que é o vírus que está no noticiário. Mas nós ainda temos aqui a dengue, hein, com vários casos registrados. Então é bom não descuidar, viu? Exatamente. Nós temos as nossas próprias epidemias, nossos próprios problemas sanitários, né? A dengue mata está aí exatamente nessa época do ano onde o mosquito mais se prolifera. Portanto, cada um de nós tem o dever lá de revisar diariamente a sua casa, o seu quintal, né, a sua varanda, para ver se não tem ali nenhum local que favoreça, nada que favoreça a proliferação do mosquito. Isso aqui é fundamental para evitar que a dengue não escolhe vítimas, né? Nem por raça, nem por condição social, nem coisa nenhuma, não escolhe endereços, né? Atinge todo mundo, portanto é preciso ter de fato muito cuidado. Mas eu queria só comentar rapidamente essa lição que os chineses nos dão, né? A construção desse hospital, com a complexidade que a Thaís estava destacando, completamente equipado, tudo certinho, tudo prontinho em 10 dias, é uma daquelas lições que fazem bem ao gênero humano, né? E fazem pensar também, né? Deveriam pelo menos fazer pensar, porque isso é uma humilhação para os gestores públicos do mundo inteiro, né? Gestores do mundo inteiro, não só públicos, né? É uma demonstração de competência que a gente não vê, por exemplo, aqui no Brasil, né? Os engenheiros do Brasil, as empresas de engenharia, as construtoras, todas elas aqui no Brasil assim, estão muito aquém do que se verifica no mundo, infelizmente, né? Eu tenho até não só amigos, mas parentes nessa área que fizeram engenharia, etc. E a gente tem discussões homéricas sobre isso, mas é impressionante, né? Como a engenharia de países como a China e o Japão dá demonstrações de competência que nós não conseguimos. As obras aqui duram meses, às vezes anos.
E é uma coisa que não Mas, Cláudio, não acaba, é impressionante isso. Você tem, vê, Thaís, aquele caso que inclusive está até hoje, quem tiver interesse, eu acho que é Furukawa, a cidade do Japão, onde se abriu uma cratera, um buraco, uma cratera da largura da Avenida Paulista, com uns 30 metros de profundidade. Aquilo ali foi em razão do rompimento de uma tubulação pluvial assim, enorme, gigantesca lá embaixo. Eles não apenas recuperaram o problema, como fizeram o aterro, recuperaram a rodovia, tudo isso em 48 horas. Em 48 horas, a prefeitura devolvia a rua aos seus cidadãos. Aqui, uma obra como essa aqui no Brasil duraria 3, 4 meses, 5 meses, né? É uma vergonha. Aqui o Brasil tem duas questões aqui sobre a engenharia e a construção de obras no Brasil. Primeiro, a gente ainda faz parede de tijolo, né? O mundo inteiro já caminha para blocos pré-fabricados. Aqui a tributação sobre esses blocos e sobre as estruturas metálicas é altíssima, então desencoraja a modernização da construção civil no Brasil, né? Então não é só uma questão do preparo dos engenheiros, mas é também da estrutura de como a economia funciona e de onde a gente tira e cobre imposto. Então, é muito caro modernizar, do ponto de vista tributário, modernizar a construção civil no Brasil. Isso vai nos atrasando ainda mais, quer dizer, a humilhação é dupla, né? Não só porque mesmo que a gente tenha talento, a gente não consegue colocar para frente, como a gente está tentando fazer uma reforma tributária, modernizar pelo menos o sistema tributário brasileiro e não consegue.